Boa tarde, eu sou a professora Brígida Cristina, sou professora de matemática do Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba, e hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula, e ela será sobre conjuntos. Então, vamos ver algumas noções básicas de conjuntos, tá? O que seria um conjunto? Conjunto é uma coleção ou um agrupamento de objetos. Indica-se um conjunto por uma letra maiúscula, A, B, aqui do nosso alfabeto, tá? Essas letras maiúsculas quer dizer que é um conjunto. E os elementos do conjunto, ou seja, o que está lá dentro do conjunto, eu vou indicar pelas letras pequenininhas, tá? As letras minúsculas. Então, bora ver agora algumas representações de conjunto. Como é que a gente vai apresentar esses conjuntos? Basicamente, ela vai ter três apresentações, tá? Três representações desses conjuntos. A primeira, de forma tabular ou enumerativa. Por exemplo, se eu quiser falar dos conjuntos das vogais, aí ele já diz aqui direitinho, olha, o conjunto V de vogais está aqui os elementos, é o A, o E, I, O e U, tá? Ele é determinado por chaves, tá? Aqui, e tá os elementos descritos aqui, todinhos. Esse conjunto, ele é finito, só tem 5 elementos aqui, tá bom? Então, bora ver outro exemplo. O conjunto A dos números ímpares positivos. Aí eu também coloco entre chaves, porque essa é a forma tabular. E vou colocar aqui os números ímpares que são positivos. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e aí por diante, né? Só que esse conjunto aqui, ele é infinito. Os números ímpares positivos são infinitos. Então, eu coloco essa reticênciazinha aqui para mostrar que ele é um conjunto infinito, tá bom? Se eu não colocar essa reticência, vai parecer que ele já acabou, que o conjunto é finito, vai estar errado, ok? Então, vamos lá para a próxima representação. Olha aí, a próxima representação é o diagrama de Venn. O diagrama de Venn, ele é formado, a gente coloca o conjunto dentro de círculos ou quadrados, dentro de formas geométricas, tá? Olha aí. Agora, o mesmo conjunto lá da anterior, o conjunto V das vogais. Lá eu coloquei o conjunto entre chaves. Aqui no diagrama de Venn, ele vai ficar dentro do círculozinho. O A, E, I, O, U, tá? Vamos ver o outro. O outro, o mesmo conjunto também, ó, conjunto dos P dos números primos positivos. Lá eu coloquei entre chaves, aqui eu vou colocar dentro de uma forma geométrica, que agora é um quadrado. Olha aí, os primos positivos. Tá? 2, 3, 7, 5. E o terceiro, a terceira representação de conjunto seria a propriedade característica. O que seria isso? Bora ver um exemplo. Exemplo, de novo o exemplo das vogais. Olha aí, como é a propriedade característica, ele vai descrever aqui, ó. V é o conjunto X, que são os elementos X. Essa barrinha quer dizer tal que. X é vogal. O que quer dizer esse conjunto aqui? É aquele mesmo conjunto, A, E, I, O, U, que a gente viu lá na primeira característica, tá? A, E, I, O, U. Mas aí ele pode vir assim, dizendo que X é vogal. Essa propriedade aqui, propriedade característica, eu acho que ela é um pouquinho
a mais complicada um pouquinho, porque a gente vai ter exercícios que é para vocês descreverem como é o conjunto. Ele vai estar escrito dessa forma aqui, x é vogal, e aí vocês vão ter que descrever ele aqui, tópico por tópico, tá? Bora ver outro exemplo. Conjunto P dos números primos positivos. Como eu escreveria ele? Escreveria x, tal que, x é primo e positivo. P é igual x, tal que x é um número primo e positivo, ok? E aí, se eu fosse querer escrever ele como a primeira propriedade lá, eu ia colocar o número 2, 3, 5, 7 e assim por diante, tá? Essas são as três representações de conjunto que vocês vão ver aqui nessa aula. Aqui, algumas relações. Relações de pertinência. Os símbolos abaixo são usados para relacionar os elementos com os conjuntos, tá? São o símbolo do pertence, que é esse ezinho, e do não pertence, que é esse E cortado. E é só para vocês com certeza já viram esses símbolos de pertence e não pertence. Só para a gente relembrar lá, tá? O não pertence com essa barrinha. Agora, alguns tipos de conjuntos, tá? Olha, conjunto unitário é aquele que apresenta um único elemento. Por exemplo, esse aqui, o conjunto A, só tem o elemento Azinho lá dentro das chaves. E o conjunto U, X tá o quê? X é um número par, positivo e primo. Quem será esse valor de X? Lá na questão anterior, eu falei um número primo e positivo. Aí, bora lembrar o que é primo. Primo é aquele número que só é dividido por 1 e por ele mesmo, certo? Então, tem o 2, o 3, o 7, o 5, são todos números primos, tá? Primos e positivos. Só que ele quer saber o número par, primo e positivo. O único par positivo e primo que tem é o número 2, tá? É o único par que é primo. Então, só pode ser o número 2 aí. Esse conjunto ele é formado somente pelo número 2. Então, ele é um conjunto unitário. Unitário só tem um elemento, tá? Esse conjunto é formado pelo número 2. Outro tipo de conjunto, o conjunto vazio. Não apresenta elemento algum indicado por... Olha só como é o conjunto vazio. Ele é indicado por essas chaves aqui, sem nada dentro. Ou por esse símbolo aqui, ó, que é um zero com uma barrinha, um zero cortado. Esse zero cortado significa vazio, tá? É o conjunto vazio, esse aqui. E esse aqui também é o conjunto vazio. Tá, uma curiosidade. E se o meu conjunto for assim, ó? A igual a esse conjunto aqui. Isso daqui é um conjunto unitário ou um conjunto vazio? Bom, isso daqui ele é um conjunto unitário. Não é um conjunto vazio. Por quê, professora? Porque aqui dentro dele tem um elemento, que é o elemento zero. Então, se ele tem um elemento, ele é unitário, tá? Para ele ser vazio, ele não tem que ter nenhum elemento aqui dentro, ou seja, ele tem que ser assim, ó, tá? Aí ele é um conjunto vazio. Aqui ele tem um elemento, que é o elemento zero. Um número, né? Um número zero. Para ele ser vazio, ele não tem que ter nenhum elemento, ou eu posso colocar ele dessa forma aqui, que é esse zero com barra. Ele é vazio. Então, esse conjunto aqui, ele é unitário. Tem um elemento e esse elemento é o zero. Tá?
E o conjunto universo? Ele é um conjunto que limita os elementos que podem ser solução de um estudo, tá? Por exemplo, eu quero o conjunto das cores da bandeira do Brasil. As cores da bandeira do Brasil são verde, amarelo, azul e branco, tá? Tem outra cor na bandeira do Brasil? Não, né, gente? Então, não entra outra cor aqui no conjunto. Ele é limitado e ele é solução deste problema aqui. Quais as cores da bandeira do Brasil? Verde, amarelo, azul e branco. Então, bora ver agora subconjuntos. A é um subconjunto de B, se e somente se todos os elementos de A pertencerem a B. Olha aí nos gráficos, tá? E diz que A é um subconjunto de B, ou seja, esse Azinho aqui é um subconjunto de B, se e somente se todos os elementos de A pertencerem a B. Ou seja, nesse conjunto aqui, todos os elementos de A estão aqui dentro desse círculo, né? Eles estão dentro de B. Então, o A é um subconjunto de B aqui, ok? E aqui, o A não é um subconjunto de B. Mas por quê, professora? Porque nem todos os elementos dele vão estar aqui dentro. Ele vai ter uma parte aqui, ó, que está aqui fora. Então, ele não é um subconjunto de B, tá? Para o A ser um subconjunto de B, ele tem que estar totalmente contido em B, que a gente vai usar esse símbolo aqui. Então, eu posso dizer, essa mesma frase aqui, eu posso dizer de 4 outras maneiras. Uma, A está contido em B, tá? O A está contido no B. Se eu disser que A está contido em B, então quer dizer que o A é um subconjunto de B. B contém A, ou seja, o A está dentro de B. O B contém o A, que é esse aqui, olha, esse símbolo. B contém o A. Esse lado, A está contido em B, e aqui, B contém o A. Esse é o símbolo do contém e esse é o símbolo do está contido. A é subconjunto de B, que é o que eu estava falando aqui, né? E A é uma parte de B, ou seja, A ele é um pedaço do B. Se eu tirar ele daqui, ele vai ficar faltando esse pedacinho aqui no B, tá? Se eu tirar o A daqui, vai ficar faltando uma partezinha aqui, mas o A todo não. O A todo não é uma parte de B. Essa parte aqui não faz parte de B, tá? Ou seja, A, quando tem a barra, é o não, né? Não está contido em B. E B não contém A. Ok? Então, vamos lá para um exemplo. Vamos ver os exemplos. Dado o conjunto A, 1, o subconjunto 2 e 3 e 4, julgue se os itens abaixo são verdadeiros ou falsos. Tá. Os exercícios de conjunto, gente, eles são muito legais, principalmente para concursos. É fácil, porém ele parece pegadinha. Se tu não entender bem, você erra e é uma besteirinha. Olha só. Deixa eu explicar para vocês a diferença. Quando é que eu vou usar pertence, que é esse símbolo aqui do E, e quando é que eu vou usar o contido. Eu vou usar o pertence toda vez que eu estiver utilizando um elemento do conjunto. Por exemplo, o 1, ele é um elemento do conjunto A, né? Então, eu uso pertence. Agora, quando eu uso as chaves,
né? Quer dizer o quê? Que aqui é um elemento, aqui não é mais um elemento, aqui é um subconjunto. Se é um subconjunto, eu não vou dizer que o subconjunto pertence a A. Eu vou dizer que subconjunto está contido em A, ou seja, essa questão D aqui, olha. O subconjunto 1 está contido em A. Então, quando eu uso elemento, eu uso pertence. Quando eu uso subconjunto, eu uso contido, eu não uso pertence. Então, esse daqui estaria verdadeiro, porque é um elemento, pertence a A. Subconjunto é falso, porque não é pertence. Um elemento, também não posso usar contido para elemento. Elemento é pertence a A. E aqui, subconjunto é contido em A. Então, bora lá, bora escrever isso aqui. O 1 pertence a verdadeiro, pois 1 é elemento de A. 1 é um elemento daqui do conjunto A. E o subconjunto 1 pertence a A? Falso, porque isso daqui é um subconjunto de A e eu tenho que usar o símbolo contido. 1 está contido em A? Falso, pois 1 é elemento de A, então eu tenho que usar o símbolo pertence. Subconjunto 1 está contido em A? Verdadeiro, pois 1 é um subconjunto de A, tá? Deu para entender isso aqui? Ok. Aí, bem aqui vem uma outra pegadinha, olha só. Isso daqui é um subconjunto, né? Tá entre chaves, então é um subconjunto, 2 e 3. Aí, vocês vão dizer, tá contido em A, porque é um subconjunto, ele tá contido em A. Beleza. Não, não é o contido. Tá falsa essa questão aqui. Eu vou colocar pertence. Por quê, professora? A senhora não disse que subconjunto é contido? É, só que esse subconjunto aqui, ele está aqui dentro, olha. Ele está como elemento do conjunto A. Então, se ele é um elemento do conjunto A, elemento eu uso pertence, tá? Então, isso aqui, o certo seria colocar pertence a A. Então, é falso. Por 2 e 3 é elemento de A. Então, o símbolo é pertence. E esse aqui? Que símbolo é esse? Esse é o símbolo do conjunto vazio, né? Ele pertence a... O conjunto vazio, no máximo, ele é um subconjunto de A, né? Se ele for um subconjunto de A, o vazio, na verdade, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Qualquer conjunto vai ter o conjunto vazio lá dentro, tá? Porque é nada, né? Então, se ele é um subconjunto, esse símbolo aqui é de subconjunto, eu não uso pertence, eu uso contido em A, tá? Então, isso aqui é falso, pois isso daqui, olha, é um subconjunto de A, então o símbolo é contido, não é pertence. Bom, gente, a nossa aula de hoje fica por aqui. Amanhã nós vamos vir com mais, eu vou passar mais alguns exemplos e passar os exercícios para vocês, que eu quero ver vocês treinarem. Tá bom? Beijos, espero que vocês tenham entendido.